Boa tarde, como estão as coisas por aí? Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Numa escola, o aprendizado não é um prêmio de consolação. O aprendizado é a verdadeira vitória que está por trás das aparentes derrotas. Quem perde no mundo, quem perde para o mundo, nem sempre perde para a eternidade. Você não concluiu isso da vida de Sócrates, Mahatma Gandhi, João Batista, de Jesus Cristo? Tolos são os homens que supõem que a vitória é determinada por aquele que sobrevive no final. A sobrevivência na carne, ela é temporária, ela não significa vitória. O aprendizado, a cura, o crescimento, a expansão espiritual é a verdadeira vitória do ser. Bem-aventurados, vitoriosos aqueles que amam mais ao final. Que esse critério seja o nosso critério, porque foi esse critério que orientou a vida das grandes almas. Essas que nós dizemos seguir. Sigamos então, não é? Hoje vamos falar na quarta parte, capítulo 2, deste O Evangelho segundo o Espiritismo. Não, deste O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo, no subitem, Ressurreição da Carne. Dogma, princípio, ideia muito divulgada no cristianismo, a partir do próprio Jesus, e que causa muita confusão entre os cristãos. Vejam vocês que André Luiz é vigoroso ao dizer das consequências da doutrina da ressurreição tomada ao pé da letra para os cristãos. Certa vez visitou uma série de extensos galpões que tinham camas muito estreitas, uma ao lado da outra, com muitos e muitos milhares, quem sabe milhões, de espíritos. E diante do desafio, da curiosidade, sobre essa visão, sobre essa realidade do mundo espiritual, o seu instrutor lhe disse que se tratava de pessoas que acreditaram muito fortemente na doutrina do juízo final. Que após a morte, as criaturas caem no sono eterno e são despertadas na ressurreição para o juízo final. Como a vida após a morte, o plano espiritual é o reino da mente, como no plano espiritual, na vida após a morte,
O que prepondera são as nossas crenças, mesmo que ilusórias. Essas criaturas, crentes na materialidade, na superfície, na aparência da doutrina da ressurreição, estavam lá, dormindo. Lindo é esse quadro que precisa ser completado com os vigilantes que estavam em todos esses galpões. Porque mesmo entre os crentes na ressurreição, na matéria, na carne, como dogma, não são todos iguais. E alguns deles davam sinais de despertamento. E a esses, os vigilantes notavam, apontavam e ajudavam as missões de socorro que vinham para todos eles. Todos aqueles que davam sinais claros, sinceros, verdadeiros de despertamento eram socorridos. Ninguém fica sozinho, ninguém fica ao desamparo da misericórdia divina. É muito bonito, muito acalentadora essa certeza, porque quem de nós não terá ilusões? A certeza de que quando iniciarmos a superação verdadeira das nossas ilusões, seremos acolhidos pela verdade, é maravilhosa, é acalentadora. Como entender, então, a doutrina da ressurreição e sua convivência com a doutrina da reencarnação? São as duas questões trazidas por Allan Kardec, questões 1010 e 1011, que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? Kardec pergunta assim: a ressurreição da carne é a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos espíritos? A resposta dos espíritos é: e poderia ser de outro modo. As palavras ressurreição e reencarnação, assim como tantas outras, apenas parecem sem propósito aos olhos daqueles que as tomam ao pé da letra. A contradição, a oposição, a guerra é apenas para aqueles que tomam as palavras ao pé da letra. Assim, essas palavras são levadas à incredulidade. Entretanto, ao dar a elas uma interpretação lógica, os livres pensadores as admitem sem nenhuma dificuldade, simplesmente porque raciocinam. Da crise do mundo de expiação e provas, essa que nós estamos passando, da passagem do mundo da dor para o mundo de regeneração, que é o mundo da boa vontade, restará um só rebanho e um só pastor, como anunciado por Jesus. Será a fé raciocinada, sem oposição à lógica, à ciência, à filosofia e à razão. Ao contrário, firmemente alicerçadas uma na outra, como conhecimento único, como surgiu. Porque na antiguidade, os pajés, os magos, veja Merlin, por exemplo, eles eram a síntese do conhecimento científico, religioso e filosófico. Não há essa separação. Essa separação é fruto de conflitos políticos, de projetos de poder. Não devem sobreviver, não irão sobreviver
à transição planetária. Que não sobrevivam, então, em nós. Que os homens não se enganem. Os livres pensadores nada mais desejam do que acreditar. Os ateus, os céticos, exceto aqueles de má vontade, desejam acreditar, mas precisam de uma fé raciocinada, de uma fé lógica. Como os outros, ou talvez mais do que os outros, eles desejam saber sobre o futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. E a ciência, em relação à morte e à ressurreição ao pé da letra, ela é clara ao dizer: quando um corpo efetivamente morre, traçou e trilhou um caminho sem volta. Quando a morte é completa, não há volta atrás. A ciência é clara. Nunca houve alguém que realmente morreu e voltou à vida. Quando há a morte aparente e a volta à vida, como na catalepsia, por exemplo, não houve uma morte real. Apenas os sinais vitais, as aparências, levaram a conclusões erradas. Catalepsia não é morte, como atesta a ciência. A doutrina da pluralidade das existências está em conformidade com a justiça de Deus. Aliás, só é possível perceber a justiça de Deus através das vidas sucessivas. Como entender crianças que nascem com doenças congênitas? Se toda ação corresponde a uma reação, a reação doença congênita vem de que ação? Já que nada foi feito por elas nessa vida, o que elas fizeram que gerou a vivência da doença congênita, assim como do feto que usa drogas na barriga da mãe, assim como do feto que passa fome na barriga da mãe, assim como da criança recém-nascida que vive violências absurdas, dos bebês, das crianças pequenas que sofrem situações terríveis. Nada disso pode ser explicado nessa vida. Não existe justiça de Deus se houver apenas uma vida. Mas a justiça de Deus só pode ser compreendida, e aí ganha uma cor maravilhosa, à luz das vidas sucessivas. E assim concordará todo aquele anticético, antes ateu, quando se dedicar de boa vontade pelo menos ao contato, à compreensão da doutrina das vidas sucessivas. Lógica, clara, justa. Não é? A doutrina da pluralidade das existências está em conformidade com a justiça de Deus, pois apenas ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como querer que o seu princípio, ou melhor, a reencarnação, não estivesse contida na própria religião, na própria revelação original, não nas teologias que os homens criam, mas na doutrina originária do Cristo? Como disse Jesus, precisamos de saber discernir entre o que é de César e o que é de Deus. E muito nas religiões, nas teologias, vem de César, são projetos de poder, são preconceitos colocados com palavras complexas.
Jesus falou claramente: apenas aquele que renascer no espírito e na matéria entrará no reino dos céus. Jesus falou claramente: João Batista é o Elias que retornou. Não haja dúvidas. Jesus anunciou a reencarnação. Não como palavra, mas como ideia, lançando as parcelas de verdade que seriam admissíveis pelos homens mais lúcidos daquele tempo e que se mostram inadmissíveis para homens desse nosso tempo, 2000 anos depois, por falta de lucidez que é gerada pelos projetos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de poder. O que é visível na postura desses negadores da verdade. Questão número 1011. Kardec pergunta assim: então podemos dizer que pela ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Sim, dizem os espíritos, é exatamente isso. Aliás, a doutrina da reencarnação é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e cujo sentido não tardará a ser compreendido. Dentro de pouco tempo, se reconhecerá que o Espiritismo sai a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Portanto, os espíritos não vêm subverter a religião, como pretendem alguns, ao contrário, vêm confirmá-la e sancioná-la por meio de provas irrecusáveis. Busque, pesquise os contatos, os estudos do professor Ian Stevenson. Escreve-se com I-A-N, Ian Stevenson. Professor muito laureado e reconhecido na ciência norte-americana e que pesquisou milhares de casos que, como diz o professor, sugerem reencarnação. Estude. E continuam os espíritos. Os espíritos não vêm subverter a religião como pretendem alguns, ao contrário, vêm confirmá-la e sancioná-la por meio de provas irrecusáveis. E terminam assim: e como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, os espíritos falam sem alegorias e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. A consequência disso é que dentro de algum tempo existirão mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que se tem hoje. Então, o que se tem da filosofia e da religião da antiguidade é consequência da realidade das populações que habitavam o planeta Terra. Como revelaram os espíritos há 5, 7, 10 mil anos atrás, havia uma população já instalada na Terra, uma humanidade primitiva, e veio miscigenar, confraternizar, interagir, cooperar com essa humanidade mais primitiva, uma humanidade muito mais bem informada, vinda de outros planetas que faziam a sua evolução, mas que tiveram uma parcela da sua população
que não conseguia acompanhar, porque apesar de suas muitas luzes, apesar de seu grande conhecimento, não possuíam elevação moral, não possuíam expansão da fraternidade, da caridade, do amor. Foram enviadas para a Terra como um aluno que não aprendeu a matéria, é enviado para uma classe onde irá repetir as lições para conseguir abarcá-las na integralidade. Nesse tempo, portanto, havia uma grande cisão na humanidade de espíritos de grande informação e outros com pouca informação. As religiões naquele tempo precisaram cindir-se também para atender os diferentes públicos. Havia uma religião exotérica, uma religião para consumo das massas ignorantes, e uma religião esotérica, que era voltada ao público mais bem informado. Todas as religiões que ainda hoje são iniciáticas possuem diferentes graus que os alunos, os interessados, devem trilhar um após outro, iniciação após iniciação, grau após grau, de forma a dificultar ao homem ignorante o acesso a informações que ele ainda não tem condição de digerir, de processar, de entender. E de forma a dar àquele que tem condições de aprender graus cada vez maiores, doses cada vez maiores de verdade. Essas religiões, como maçonaria, como Ordem Rosa Cruz, entre outras, elas espelham práticas que vêm da mais profunda antiguidade. Naquele tempo era preciso fazer isso, agora já não é o caso. Por que não é o caso? Porque Deus, Jesus que preside a Terra, os espíritos de luz que trabalham em conjunto nessa condução espiritual da Terra, precisam que cada espírito, centenas de encarnações depois daquele início, todos já tendo recebido alguma dose de informação, sejam confrontados com a verdade e desse confronto emerja o que realmente aprendeu e aquele que só tem o rótulo, que só tem o discurso, que só tem os títulos. Ou que não tem os títulos, não tem os rótulos, mas tem a prática, se dedica à prática da fraternidade. Como são os pretos velhos, os caboclos. Muitos deles muito mais avançados do que filósofos e sacerdotes, grãos sacerdotes, que possuem apenas a informação, mas não se dispõem à prática da fraternidade. É a hora da verdade. E é nessa verdade que serão situados cada aluno, não para prêmio ou punição, mas para colocar cada aluno num ambiente didático mais adequado ao seu estágio de desenvolvimento. Porque é cruel colocar tanto um aluno que já aprendeu num ambiente primitivo, exceto na posição de missionários, quanto será cruel colocar alguém que não aprendeu num ambiente avançado. Precisa cada um de acordo com as suas necessidades e possibilidades. E a reencarnação, antigamente chamada de ressurreição, era uma palavra que tinha diferentes significados para o público
ignorante, para a massa ignorante, e para os grupos, para as populações lúcidas, iniciadas. Os iniciados sabiam o que era a reencarnação, o que era a ressurreição. Eles sabiam que a ressurreição é o renascer do espírito após a morte. A morte é como um parto do ponto de vista espiritual. A massa é que pensava na ressurreição na carne, algo que nunca aconteceu, que nunca foi possível. Vejam vocês como é interessante. A igreja, ao falar da ressurreição e confirmar os preconceitos, as ignorâncias das pessoas, e utilizando a ignorância das pessoas para os seus projetos de poder, ao mesmo tempo ensinava para os iniciados, em círculos restritos, que a ressurreição não era na carne, mas era do espírito. Era a reencarnação. Ainda hoje, como dissemos, os seres de boa vontade são capazes de, situada a ideia do renascimento na justiça e na bondade divinas, compreender que renascemos várias vezes e que as dores numa vida que não decorrem de equívocos cometidos nessa própria vida vêm necessariamente de vidas anteriores e que a grande maneira de nos livrarmos de todo o mal, como ensinou Jesus na oração, é não cairmos mais em tentação hoje. Que essa compreensão possa elucidar as pessoas, claro que não todas ainda, como Jesus falava ao final dos seus ensinamentos, quem tiver olhos de ver, que veja. Graças a Deus, que essa compreensão aproxime de Deus os racionais, os lógicos, os que afundavam no ceticismo e no ateísmo, e resgate os religiosos da ignorância interesseira em que foram jogados. Assim seja, espalhe essa compreensão. Ela é urgente para bem conduzirmos-nos nesse estágio em que estamos. Vamos saudar agora os amigos. Estamos com computadores diferentes aqui. Espero que o som tenha sido bom para todos. Boa noite, Enir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade, que lembra do Gita, dos textos sagrados de diferentes religiões orientais que tanto ensinaram e ensinam essa mesma doutrina. Esther Ponzoni dando o seu boa noite, Laura Souza, também Enir Cajazeira, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, vibrando pelas vítimas das guerras e dos desastres climáticos, dando o seu boa noite a todos, assim como Adelaide Dias também. Compartilhe, espalhe. Precisamos nos reaproximar de Deus, sair da ignorância institucional ou racional para o conhecimento que nos reaproxima uns dos outros, dentro de nós mesmos, a nossa aparência com nossa essência, e nos reaproxima da justiça e da misericórdia perfeitas da vida, da justiça e da misericórdia perfeitas de Deus. Graças a Deus, muito obrigado pela parceria. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço.